Isso aqui, só de curiosidade, essa apostila foi escrita em janeiro de 74, né? Então, vocês vão ver que todo mundo já deve ter ouvido falar de física quântica, todo mundo já deve ter ouvido falar de coisas de flow. Hoje em dia a semana passada acabou de ter um congresso de Portugal sobre o flow, né, que é o fluir com a vida e com essa fonte de energia que permeia tudo, né? Mas eu fiz questão de marcar porque se vocês imaginarem que essa apostila, que fala sobre consciência, ela foi escrita em 1974, né, o quanto ela já era meio moderna, vamos dizer assim, porque vocês vão ver que ela vai falar dessa consciência muito maior do que nós, até, tá? Ela sai da cabeça, como eu falei, eu, Luciana, achava que consciência estava aqui concentrado no meu pensar, agora vem, como a Leide falou, vem abrangendo os sentimentos, envolve todas as nossas células, de repente envolve tudo, envolve até uma consciência de Deus, para quem acreditar nisso ou não, não importa, tá? Nós não precisamos chegar até lá. Mas, enfim, vamos lá, só para vocês verem como essa apostila foi precursora de um monte de informações, né? Então, vamos lá. O nosso estado atual de consciência. Então, a consciência não está só aqui, como eu imaginei lá 15 anos atrás, quando eu estudei essa apostila pela primeira vez, ela não está concentrada, não tem nada a ver com a parte mental, racional, de intelecto nosso, não é. A consciência, ela está em tudo, em todos os seres, não é só seres humanos, em todos os seres, toda a criação, toda a existência, e existe em tudo. Isso aí a gente já vai ficar pensando, né? A consciência, vocês têm que, por favor, mantenham a mente bem aberta, tá? Porque nós vamos mexer com bastante conceitos hoje. A consciência, ela é criadora de energia, e a energia contém consciência. Não há separação. Elas são interdependentes. Não existe energia sem consciência e não existe consciência sem energia. E nosso estado atual de consciência, do jeito que a gente está acostumado a pensar, é um estado extremamente limitado, extremamente encolhido. E nós vamos entender por quê, tá? Pelos princípios do Petro, tá? Por que ele vai explicar por que esse estado limitado, né? Essa limitação, primeiro a gente precisa entender o que é essa limitação e para poder superar, porque, de novo, gente, ele fala isso muito, eu já falei aqui em alguns bate-papos anteriores, né? A gente não pode transformar nada que a gente não conhece. Então, para eu ampliar o meu nível de consciência, né, eu preciso compreender para poder superar. Eu preciso conhecer aonde eu estou para poder alargar os meus limites, tá? Então, esse é o objetivo desse bate-papo hoje. E todo o potencial da nossa consciência precisa ficar claro e ativado. Então, esse bate-papo de hoje vai mostrar para a gente o potencial de onde a gente pode chegar. Nós temos chão ainda, nós temos muito trabalho pela frente, mas sempre o objetivo dessas palestras é mostrar um campo, né, um lugar que a gente pode vir a alcançar algum dia, não sei quando, né? Vai depender do caminhar de cada um, mas que ele vai nos apresentar esse potencial possível lá na frente, tá? E para isso a gente vai ter que usar, sim, a nossa mente racional para alargar e transcender aos limites dela própria, né? Então, quando eu perguntei para vocês o que vocês acham que é consciência,
né, para a gente ter uma ideia de um start, de um começo, e agora essa apostila vai nos mostrar aonde, de fato, que a gente pode estender a nossa consciência, tá? Então, alargar essa limitação e elevar a nossa percepção a partir de um potencial que está à nossa disposição, tá? De novo, energia e consciência. Tem várias graduações, tem várias variantes e vários níveis de consciência. Também isso a gente vai aprender. Não existe... isso que eu acho sensacional. Escutem bem isso e gravem bem isso. Porque ele fala assim, não existe nenhuma energia física, biológica, elétrica, atômica, que possa ser nem de perto tão potente quanto a energia da nossa consciência. Olha que coisa maluquérrima. Quando eu escutei isso, quase que eu tive um chilique. Às vezes eu preciso parar um pouco os textos que eu leio das apostilas, porque causa tanto impacto em mim. Como assim? O meu pensamento é mais forte do que a bomba atômica? Sim, sim. Por quê? Porque a bomba atômica explode, né? Explodiu Hiroshima, Nagasaki. O meu pensamento, quando alinhado, baseado na verdade, ele tem o poder de movimentar o universo. Isso é física quântica, entendem isso? Isso é sensacional, o poder que a gente tem nas nossas mãos e que a gente não sabe que tem. Então, essa frase, para mim, ela é fenomenal, porque mostra o potencial que a gente tem, né? Então, essa energia do... e o que é consciência, que ele chama de consciência direta, que é esse poder maior e mais potente que uma bomba atômica, por exemplo. Essa consciência direta é quando eu alinho a energia do meu pensamento, do sentimento, da intenção, da atitude e do que eu acredito. Quando tudo está na minha verdade e alinhado, aí o universo fala amém. Estão entendendo? Que coisa fantástica. Todo pensamento é energia. A gente precisa entender, para quem estuda ou conhece, eu já ouvi falar em física quântica, né? Aquilo que você pensa, você cria a realidade lá fora, né? Então, como tudo é energia, tudo é energia, então o pensamento também é energia. A gente tem que começar a entender isso, né? Todo pensamento é energia. Percebemos a energia como sentimento. Está meio esquisito tudo isso, mas vocês vão entender já já. Mesmo o pensamento mais robotizado, sabe, mais displicente, né, mais mecânico, amortecido, estéril e desligado, ele contém sentimento, né? E existe, eu vou dar exemplo, vocês vão entender. E existe uma enorme diferença para o Patrick entre um pensamento assim, robotizado, mecânico, e um pensamento abstrato. Abstrato é como se a gente se colocasse num vazio, sem perspectivas. Como disse a Cecília, sem histórias. Porque se eu tenho histórias e impressões e crenças, eu só vou recriar em cima disso. Então, o Patrick, ele fala que existe uma diferença brutal dessa energia. Se eu tenho um pensamento que, sabe, já sei como vai ser, é sempre assim, não vai ser diferente, é deste lugar que eu vou criar o mesmo de sempre repetitivo, ou pode ser que agora seja diferente. Não sei o que vai ser, ele é um vazio, né? É abstrato. Quando ele fala abstrato, é nessa ideia de abstração mesmo, não sei o que pode ser, mas eu acredito que pode ser diferente de todas as histórias que eu vivi.
Isso é maluco, né? Então, assim, esse primeiro, que é o pensamento desconectado, né? Vamos entender o que ele está querendo falar de pensamento e energia. O primeiro, que é esse desconectado, é como se a gente se defendesse contra o sentir. Eu já sei o que vai dar, eu já sei o que vai acontecer, eu vou me frustrar, eu vou me chatear, sabe? Então, deixa para lá, sabe? A gente meio que pensa de uma forma meio displicente, meio mecânica, como ele falou, meio amortecida, sem expectativa, assim, expectativa positiva de mudança, nem nada, né? Então, neste lugar desse pensamento que é energia, e isso está moldando a minha vida, tá? Então, ou eu vou ter mais do mesmo, repetitivo, né? E às vezes isso é porque eu não quero olhar por que eu estou só reproduzindo a mesma coisa que se repete, né? E o segundo, que é o pensamento abstrato, que é esse meio vazio, se abrir para para o novo, para mudanças, este é o estado do pensamento desejável, né? É um estado espiritual altamente integrado. Eu estou confiante em mim, confiante no universo, e eu vou me abrir para novas e possíveis possibilidades, né? Isso tudo vai ficar mais claro para vocês à medida que a gente vai avançando aqui. Isso aqui é um pouco do que a Cecília falou lá atrás, tá? Cada um de nós é um produto ou uma soma total de todas as nossas experiências de vida. Todos nós. É a biblioteca que a Cecília falou. Todos nós passamos por vivências, por experiências, uma vida inteira, e isso a gente foi guardando em biblioteca, como diz a Cecília. A gente foi guardando lá em pastinhas. Relacionamento amoroso não é bom, porque eu vi meus pais não se dando bem, eu também não me dei bem, é assim que vai ser. Parece que a gente fica criando a vida a partir do que eu penso que é tudo igual. Entendem isso, né? Como essa experiência ela foi assimilada e compreendida, vai determinar o meu caráter, o meu pensar, as minhas opiniões, que eu vou adotar para a minha vida e o porquê eu vou adotar. Relacionamento amoroso, não tem esperança, não dá certo. Isso é conto de Disney, isso é conto de fadas, não existe na realidade. Vocês estão entendendo que eu estou fechada, né? Estou fechada ou sei lá, profissionalmente não vai dar certo, não vai dar certo. Eu vou criar e mudar de trabalho e profissão e etc., e nunca vai dar certo, porque é isso que eu acredito, né? Entendem isso? Isso me molda, né? E eu adoto essa postura de vida porque eu estou pensando isso. O que está gerando a minha vida repetir, é esse pensar igual, fechado, amortecido, né? E esse pensar, quando a gente tem um pensar desanimado desses, ou sem esperança desses, né? A energia e os sentimentos que vão juntos, vai desalento, vai desesperança, vai desespero, e aí vai, né? Então, todo pensamento, a gente precisa começar a entender, o Petro fala, por trás de todo pensamento, baseado nas experiências vividas, eu tenho sentimentos. Então, eu estou começando a me alinhar, tá? Então, a partir do que eu penso e eu sinto, eu vou agir e eu vou acreditar. E isso é que vai criar a minha vida. Isso é um estado de consciência, tá? Ok? Então, essas experiências assimiladas e compreendidas, isso que vai determinar a minha qualidade de vida, vira um molde, né? A não ser que eu abstraia daquele pensar repetitivo, a minha vida provavelmente não vai mudar.
tá? Isso é importante a gente pensar nisso. Não é porque eu sou uma pessoa azarada ou sortuda, se tudo der certo. Não é isso. Para o Patrick, é a maneira como eu penso, eu sinto, eu acredito e ajo. Esse é o estado de consciência que o universo se alinha. Entendem isso? Tá? Vamos em frente. Então, de novo, ele fala aquilo que eu acabei de falar: em todo conhecimento tem um sentimento. Atrás de todo conhecimento, todo pensamento, cada livrinho lá da biblioteca da Cecília, junto tem um sentimento. Junto tem, atrás de cada livro, cada conhecimento, cada pensamento de consciência tem um sentimento atrelado a ele. Tá? Isso é importante a gente começar a ter essa consciência. Tá? Então, por exemplo, aqui é um exemplo para ficar mais claro. Se a gente tiver um sentimento assim meio seco, meio de separatividade, né? De defesa, eu preciso me defender do mundo, das pessoas, provavelmente, embaixo de tudo, há um sentimento de medo. Eu preciso me defender, o mundo é hostil, eu preciso me defender. Por trás de todo sentimento superficial, de uma energia meio superficial, meio blasé, pode haver tédio. Sabe quando a gente cria de uma forma meio displicente, meio, seja lá o que Deus quiser? Isso é tédio, né? Isso é falta de entender a consciência para a gente criar favoravelmente na nossa vida. E, em compensação, por trás de um estado benigno, gostoso, agradável, tem contentamento, tem alegria, tem esperança, e etc. Aqui só para dar uma amostra, vamos dizer assim, para vocês entenderem que por trás de cada atitude, de cada pensar, existe um sentimento atrelado, tá? Isso é muito importante a gente começar a tomar consciência disso, tá? Então, no nível mais evoluído de consciência, desculpe, num nível menos evoluído de consciência, tá? Peraí, é isso mesmo? No nível menos evoluído de consciência, a pessoa, ela pouco se conhece, como eu falei para vocês, ela cria a vida dela, ela se coloca perante a vida dela de uma forma meio superficial, não intensa, não conhecedora do poder que ela tem de mudar a vida dela a qualquer minuto, né? Então, ela pouco se conhece, ela pouco conhece os poderes internos dentro dela, né? Ela vive ainda muito, sou eu ou os outros, ou eu estou certo ou os outros que estão certos, ou se eu não consigo fazer nada, é assim, a gente tem muito a parte da vítima também, a pessoa que se vitimiza e acha que não pode mudar nada, sou eu mais os outros, eu e os outros, isso ou aquilo, é desse jeito, assim ou assado, quer dizer, esse modo dual de viver a vida, né? A nossa consciência é uma consciência que ela surge da nossa parte individual, nossa parte egóica. Tá? Eu penso mais em mim, eu estou focada em mim, os outros são meus inimigos, ou eu tenho que me defender, ou eu tenho que ganhar primeiro do que alguém, eu estou competindo com alguém, é sempre a gente ou o outro, ou eu ou o outro, ou eu vou ganhar ou eu vou perder, quer dizer, é a pessoa que ainda vive nesse estado bem pouco evoluído, e tem essas distorções e idealizações, né? E nunca ela está na verdade, nunca. E a energia que ela manifesta contém impressões vivenciadas previamente, é aquilo que a gente falou, que a Cecília falou, a gente sempre se baseia em experiências vivenciadas. Então, sempre a gente vai ter medo, ou tensão, ou tédio, ou angústia, ou orgulho. Não, a gente não é só isso, tá, gente? A gente tem
também momentos e áreas da nossa vida que a gente também tem consciência e cria muito positivamente. Mas as partes da nossa vida que não, as coisas não fluem de uma forma muito positiva, muito boa, é porque é isso que está acontecendo com a gente está com um estado de consciência muito pouco evoluído. A gente não sabe o que acontece aqui dentro, né? E tem sentimentos sempre negativos, distorcidos e negativos por trás do que a gente pensa, né? E esse sistema de consciência, ele cria a energia de uma forma tensa, contraída, e o fluxo da força de vida, ele não flui, ele é truncado, parece que a gente não flui com a vida, parece que a vida me trava, ela me bloqueia, em vez de fluir com a vida. Essa é uma sensação que as pessoas que sofrem, que ficam nesses ciclos repetitivos, é uma sensação clara que elas têm. No nível anterior, nesse nível pouco evoluído, tudo que eu penso é a partir de mim, a partir das minhas experiências, a partir das minhas vontades, a partir dos meus desejos, dos meus quereres, é tudo eu, indivíduo, eu, ego, tá? A gente vai vendo que os próximos estágios de evolução, a gente vai pensando eu, mas os outros também estão juntos, tá? A gente vai estendendo a nossa consciência além de nós. Então, aqui, esse menos evoluído é uma pessoa muito egocêntrica, muito individualista, muito eu contra os outros, eu contra a vida, eu competindo com os outros. Você vê que sempre ela não consegue incluir os outros seres humanos de uma forma... Só quem é amigável, quem não é amigável, ela não consegue incluir, tá? Depois a gente eu vou apresentar os próximos, são 3 níveis de consciência, tá? Então, aquele era o menos evoluído, que está baseado na parte individual de cada um. Agora, o nível intermediário, não, peraí, menos evoluído, será que eu pus fora de ordem? Peraí. Menos evoluído, agora, e o mais evoluído, não, peraí, já vou explicar melhor. O nível mais evoluído, só para a gente ter um parâmetro de referência, né? Quando a gente está com aquele pensamento mais abstrato, né? A gente está aberto, confiante, esperançoso, não, agora vai ser diferente, eu vou viver uma experiência diferente. Né? A gente começa a estar na vida com mais confiança, com mais esperança. Então, ele fala que nesse nível mais elevado de consciência, a gente começa a ter fé, a gente começa a ter coragem, paciência, compromisso consigo mesmo, responsabilidade, liberdade e esperança. Não há mais separação entre eu e os outros. Não há mais. Todo mundo aqui está evoluindo, todo mundo aqui tem o seu lado positivo e negativo, né? A nossa compreensão começa a ir além de mim. Essa consciência não está atrelada só ao meu ego, ao meu indivíduo. Eu começo a entender aquele nível de consciência que permeia tudo em mim, tudo à minha volta, todo o universo, tá? Isso também as pessoas, assim, vamos dizer, física quântica fala isso, ou as pessoas falam, se você quiser conhecer o universo, conheça, está tudo dentro de você, você é né? Tudo que você quer saber que existe no universo está dentro de você, esse nível de consciência está aqui dentro, né? Então, a gente vai para uma compreensão que é mais ampla e profunda, e ela já não é nem mental e nem individual, ela já parte do coração e vem de uma qualidade amorosa muito maior, tá? Então, nós vamos explicar isso melhor lá na frente, tá? Então, o que é importante a gente entender, né, que quando se trata de consciência,
é que a gente pode escolher diferente a cada minuto na minha vida. A consciência não é uma coisa rígida, fixa. Se até hoje tudo se repetiu, vamos dizer, como eu dei o exemplo de relacionamentos afetivos amorosos, deu sempre errado, eu agora vou abrir a minha consciência, o meu pensar, porque eu vou criar um relacionamento diferente, com uma outra qualidade, tá? Então, essa escolha que a gente pode mudar é extremamente importante. Então, a consciência é sempre um pensar e um sentimento, é uma manifestação de energia, quer a gente saiba disso ou não. E ela está atrelada ao ego. Quando ela está atrelada ao ego, à consciência, ela desencadeia uma energia menor que se repete pelas experiências prévias que a gente já viveu e é uma energia pequena, limitada e separada do outro, tá? Agora, se eu escolho pegar essa consciência em forma de energia e ampliar essa consciência, vai gerar uma energia muito mais positiva e vai fluir com a força vital, e a gente passa a ser criador da nossa vida, não refém de um destino marcado, ou refém de coisas que se repetem, tá? Então, a gente sai de um estado que as coisas se repetem como sempre na minha vida, para um estado de criação da própria vida. Parece tudo meio contrassenso isso, mas vai dar para entender no final. Eu falei para vocês que não era fácil esse tema, mas vai dar para a gente entender no final. Então, essa é uma frase que tem lá do texto. O poder de escolher que pensamento pensar deriva em si mesmo de fortes movimentos energéticos e resulta em afeto. Portanto, a consciência está necessariamente unida à energia. Então, se eu começar a ter afeto por mim, se o amor começar a entrar na minha vida, eu vou ter mais consciência e escolher melhor a forma de pensar e sentir. Essa é a grande mudança. Tá? Agora, se eu não tiver afeto por mim, nem amor por mim, vai ser mais do mesmo, ok? Depois a gente vai debater tudo isso, tá? Agora, o relacionamento nosso com o universo. Quanto maior o grau de realismo e verdade colocados na interpretação e assimilação da experiência, por conta do autoconhecimento, quanto mais eu me autoconhecer, tanto mais exato vai ser a percepção de mim sobre mim, e de mim sobre a vida, e de mim sobre os outros, e não mais uma ideia pré-estabelecida ou vivenciada. Meu pai fazia isso, e todos os homens da minha vida vão fazer assim comigo igual, por exemplo, né? Qualquer coisa, né? Então, isso não é uma verdade, essa generalização e essa repetição não é uma verdade. Eu tenho escolha hoje, eu tenho um desafio a fazer dentro de mim, né? Então, ela é proporcional ao quanto nos conhecemos com honestidade e profundidade. Quanto mais eu estiver na minha verdade, no meu amor, no meu afeto por mim, mais a minha relação com o universo vai reproduzir essa verdade. Quanto mais nos conhecermos sem máscaras, exatamente quem nós somos, mais a nossa consciência e o universo se relacionarão num uníssono. Isso é muito importante. Quanto mais livre a determinação, quer dizer, essa tomada de decisão, quanto mais eu escolher livremente o que decidir, tanto maior será a capacidade de amor e de se relacionar.
Isso está ligado ao afeto nosso por nós mesmos. Quanto mais a gente se amar, se relacionar, se respeitar, né, mais a gente vai criar a nossa vida de uma forma melhor. A gente vai merecer melhor. Entende? A gente sai desse padrão repetitivo. Agora sim, agora ele vai falar que existem 3 níveis de consciência, vai ficar mais claro para vocês, tá? Só para a gente entender um pouco. Ele fala que os estados de consciência está dividido em 3 grupos, tem 3 níveis, né? O primeiro, menos desenvolvido, que ele chama de estado de sonolência, meio tipo um zumbi, né? O que ele chama desse estado de sonolência? Que tem a ver com os minerais e com o reino vegetal e mineral. Por quê? Porque ele tem, sim, um nível de consciência, junto com a consciência tem energia nas plantas, tem até livros que medem a energia que as plantas produzem, que os minerais produzem, né? Isso já hoje é palpável, né? Florais de Bach, que são tirados da natureza, das plantas, as pedras que são usadas para equilíbrio dos chakras. Então, a gente sabe, sim, as pessoas hoje percebem a energia e existe um grau de consciência tanto no reino mineral e nas plantas, tá? Eles seguem um plano de vida, por exemplo, se eu plantei uma semente de uma planta, se eu plantei uma árvore jacarandá, não vai nascer ipê, ela segue aquela consciência do plano intrínseco da semente, né? Mas ela não tem autoconsciência. Então, a diferença de um estado sonolento é que a consciência, existe uma consciência que segue um plano, mas ela não existe autopercepção, não existe autoconsciência. Isso está um pouco teórico, mas vocês vão entender, tá? Agora, qual que é o estado intermediário de consciência? Onde nós estamos, onde os homens estão, tá? No estado de autopercepção existem graus e variações. Existem as pessoas mais rudes, mais brutas, né? Que elas têm pouca noção, a consciência dela é muito rudimentar, ela provavelmente vai viver a vida dela inteira programada a reproduzir os mesmos padrões, os mesmos moldes, ela não sabe que ela tem consciência de se perceber e mudar algo além do que ela já vivenciou. Então, ela fica reproduzindo o que ela já viveu a vida inteira. Tá? E as pessoas mais evoluídas são as pessoas que já se percebem a si, percebem aos outros, além do ego, elas percebem a si, percebem a energia dos outros e ela convive bem, né? Então, vamos lá. Existem muitos graus e variações. Esse estado de intermediário é o da autoconsciência. Tem conhecimento do eu sou, eu existo, eu penso, eu posso tomar uma decisão, as minhas decisões influenciam, minhas decisões, meus pensamentos influenciarão as pessoas à minha volta e os meus sentimentos também atingem os outros seres humanos. A gente começa a ter noção disso. As pessoas mais rudes, mais brutas, mais primitivas, um pouco evoluídas, elas não conseguem ter esse olhar além do ego dela, tá? Agora, as pessoas mais evoluídas, que vão se conhecendo, elas vão conhecendo a si e vão percebendo que estar na vida causa um efeito nas pessoas à nossa volta, tá? Tanto o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Nesse estado, nesse nível intermediário de consciência, a gente começa
a nos responsabilizar pela nossa vida, e não como um destino, é um fardo, é assim, a vida é assim, não tem o que fazer, tem que seguir igual. Não, a gente é responsável pelo nosso bem-estar, a gente se percebe algumas necessidades e a gente já começa a se atender, tá? Então, a gente começa a se responsabilizar por si, a gente sabe que provoca efeitos ao nosso redor, a seriedade na escolha do que pensar, do que sentir, das atitudes, ações e respostas. Esse é o ser que começa a evoluir a consciência, né? Ela já não é mais quase que lá mudando para um reino animal, vegetal, ela já está evoluindo e já começa a ter uma consciência não só dela, como do meio e das pessoas que ela interage, tá? E sabe que tem o poder da escolha. Quantas pessoas estão na vida e não sabem que podem escolher diferente a cada minuto? Isso é muito mais sério do que a gente imagina, tá? Eu que trabalho com grupos e etc., eu percebo que às vezes a pessoa você está tentando mostrar uma nova versão para a vida dela, e ela reluta, resiste, né? Então, esse poder de escolher diferente do que pensar, né? Isso é extremamente... Aqui a gente começa a perceber o nosso limite, o quanto a gente não tem consciência e tem consciência, tá? Que é muito importante esse trecho, né? Continuando ainda esse estado intermediário, a gente é responsável por si, a gente começa a responder pelas nossas decisões do que a gente pensa, de uma maneira ou de outra. A gente acaba sendo inspiração e estímulo para a gente e para os outros. E devido a essa qualidade da percepção, a gente também descobre novas alternativas. O que agora eu posso fazer diferente na minha vida? Para não ficar nesse disco riscado. Parece que a nossa vida, às vezes, é um disco riscado. Como se a gente não fosse uma pessoa adulta, pensante, se a gente não pode arranjar outras estratégias, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que nem a gente no ambiente de trabalho. Às vezes eu tenho um problema com o meu chefe, com o meu gestor, né? Então eu vou com aquele pensamento de tédio, né? E falar, não tem jeito, ela é assim mesmo, ela não vai mudar. Pô, caramba, cadê a minha inteligência? Cadê a minha capacidade de ousar fazer algo novo, algo diferente? Não, ela não vai entender se eu não explicar melhor, se eu não tentar levar a ela o que é importante para mim. Entende? A gente sai desse padrão repetitivo. Assim, às vezes a pessoa, ela justifica o estado que ela está e não abre uma possibilidade de tentar fazer diferente. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo? Isso é por amor a mim, não tem nada a ver com o outro, entende isso? Né? Então, é assim, isso é muito importante também. A pessoa, quando vai tendo um nível de consciência, vai se conhecendo. Eu já dei bate-papo aqui sobre as nossas necessidades emocionais. A gente começa a conhecer as nossas necessidades na realidade e eu começo a ser a responsável pela satisfação das minhas próprias necessidades. Eu não preciso mais de chefe, pai, marido, filho. Entendem isso? Eu começo a ser a responsável porque agora eu sei o que eu necessito. Então, isso, gente, é uma virada de chave na vida da gente. A gente sai de um estado, de novo, né, de vítima, de ser refém, de não ter o que fazer, de repetir um padrão a vida inteira para ser protagonista da vida, para ser, não, eu vou mudar isso, eu vou fazer isso diferente. Se isso para mim, se essa necessidade emocional é tão importante, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu preciso que as pessoas me respeitem. Mas as pessoas, em que eu vou? Parece que eu atraio. Parece que eu atraio só pessoas que me desrespeitaram a vida inteira. O que acontece? Né? O que eu posso fazer diferente?
Como eu posso virar esse jogo? Só através do autoconhecimento não, agora não. Qualquer pessoa que vier na minha vida e me desrespeitar, eu não permitirei mais. Pronto, acabou, já mudou a postura, já mudou o pensar, já mudou a esperança. Eu não vou mais permitir que as pessoas lá fora me desrespeitem. Não vou quebrar os dentes de ninguém, não vou ser mal educada, porque não é assim que eu sou, mas no momento certo eu vou falar e me fazer respeitar. Pronto, acabou, está na minha mão. É uma postura completamente diferente. Não é fácil, tá, gente? Assim, essa consciência que a gente vai trazendo para a gente não é nem um pouco fácil, mas é possível. É isso que a gente precisa entender que é totalmente possível, tá? Então, o estado humano de autoconsciência, eu preciso me conhecer profundamente e na realidade, né, para que eu crie o meu estado de vir a ser. Hoje eu não sou perfeito, hoje eu não sou respeitado, mas eu entendi como eu preciso me comportar. Então, daqui para frente, a partir do meu pensar, do meu sentir, da minha nova postura, através da consciência, eu vou ser uma pessoa lá na frente que vai vir a ser, daqui para frente, respeitada. Só para tentar dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, ok? Então, agora vamos para o estado mais evoluído, que é o estado já um avatar, um Buda, né? Um Jesus Cristo, pessoas iluminadas, né? É maravilhoso isso, tá? Esse é o estado mais evoluído, que é para lá que nós temos que caminhar, né? Ele chama esse estado de consciência cósmica ou universal. Neste estado, tudo é um. Não existe mais eu nem os outros. Isso é impressionante, tá? Tudo é conhecido. O eu mais íntimo, o meu próprio eu, Deus, que é o nosso eu superior, que eu já falei isso várias vezes em outros bate-papos, eu me conheço profundamente. A minha verdade do meu ser interno eu conheço. O meu Deus interno eu conheço, bem como o eu real e o eu Deus, ou eu superior, de todas as pessoas à minha volta, né? A gente conhece. Vive num estado de ser, ele não é mais vir a ser, ele já é. Ele é um estado de ser, ele já é iluminado. Ele não precisa ainda trabalhar para vir a ser. Ultrapassa a autoconsciência egóica, ele ultrapassa o indivíduo, e ele entende que dentro de cada ser humano tem eu também, como consciência divina. É fácil esse estado? Não, lógico que não, né? Então, o eu, isso que eu acho sensacional, o eu se reconhece como existindo em tudo e em tudo que existe. Em todos e em tudo que existe. Isso é sensacional, gente. Eu não preciso mais me defender de ninguém, porque eu vou enxergar as pessoas a partir do meu eu superior, do meu melhor eu, apesar de quem se apresenta na minha frente. Isso é estado de Buda, isso é estado de Jesus Cristo, isso é o estado de avatares indianos, que eu já li muito livro sobre eles, seres iluminadíssimos, né? Que enxergam acima do ego do indivíduo, ele enxerga a presença divina no indivíduo. Entendem isso? Enxergam a presença divina numa vaca, lá na Índia, enxergam a presença divina numa planta, na comida que recebe, entende? Não há mais luta. Você enxerga o seu melhor, o seu eu divino em tudo e em todos. Você está em paz. Maravilhoso, tá? Nós temos chão ainda, tá? Mas é bom para a gente já ir
aqui, né? Então, deixa eu ver aqui, peraí. Então, qual é o objetivo final dessa evolução da consciência, né? É a gente sair desse estado de ser sem consciência para um estado de ser com consciência. É um estado alerta, é um estado iluminado mesmo, um estado, né, iluminado. E daí isso eu acho super lindo, né? O estado de ser inocente somente pode existir na pureza. Essa pureza pode existir naquele que está lá no início, aquelas pessoas mansas, simples, singelas, que elas são puras, né? Até por ignorar, por não conhecer a maldade do mundo, né? E depois a gente passa por esse processo intermediário de consciência e a gente vai nos encontrar lá no final, nessa consciência de Buda, a gente volta nesse estado de pureza. É fantástico isso, essa frase é linda. O estado de ser inocente somente pode existir na pureza. A pureza pode existir naquele que ainda está cegamente não perceptivo, não consciente, impotente, ou naquele que adquiriu o estado de inocência mediante a trabalhosa descida e simultânea ascensão da autopurificação. É um ser iluminado. Ele é puro, ele é humilde, ele é singelo, ele é simples, né? O poder de criação aumenta na proporção exata da capacidade de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, de se conhecer como a gente é agora, sem idealizações, sem prévios moldes e fórmulas, mas completamente abertos para que a gente faça escolhas sempre esperançosas, positivas e melhores, porque agora há amor e respeito e afeto a mim. Ok? Há uma escolha de estar consciente a cada passo no nosso caminho do autoconhecer-se. É um processo lento e gradual, mas que com coragem e determinação podemos buscar a nossa verdade até o fim, a cada momento de nossas vidas. Então, vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro, para a gente sair um pouco da teoria. Então, vamos dizer, vocês estão passando por uma situação que está trazendo sofrimento, uma situação dolorosa, que está trazendo mal-estar para vocês. Nesta hora, a gente tem que usar o poder da consciência. A gente tem que falar, peraí, o que eu posso olhar dentro de mim para pensar diferente? E não de uma forma displicente, entediada, preguiçosa. Estou usando sentimentos, tá? Mas não, por amor a mim, eu posso escolher fazer diferente, mudar tudo. É simplesmente um estado de consciência. Chegar no fundo dentro de mim, na verdade. Tirar o medo, tirar a falta de esperança, a preguiça, o tédio, enfim, o receio, tirar tudo isso e ir corajosamente mudar o nosso pensamento consciente, tá? Isso a gente pode fazer a cada minuto na nossa vida. Opa, nossa, o que eu fiz aqui? Fiz alguma coisa, voltei para o começo, nossa, um pouco. Aqui, gente, então voltou. Então, o que é essa consciência universal, né? Quanto mais a gente, né, nos exploramos, mais incluímos o conhecimento de nós e o conhecimento dos outros, mais a gente caminha em direção ao conhecimento universal, aquela consciência maior. Essa foto eu achei bem interessante, porque assim, a gente percebe os outros, mas não de uma forma egóica, mas de uma forma espiritual, de uma forma
na nossa linguagem aqui do Patrick, vocês já me ouviram falar, a gente enxerga as outras pessoas, a gente escolhe olhar para nós e para as outras pessoas a partir da nossa essência divina. Isso é um belo desafio, tá? Isso é um belo desafio. Então, este conhecimento que a gente vai adquirindo com o autoconhecimento e buscando a essência divina em todos os seres humanos, né? A gente vai tendo cada vez mais insight, mais sabedoria, mais verdade e mais percepção. É uma escolha a gente buscar agora por isso. E traz uma sensação de maravilhamento e espanto, e nos enche de paz e alegria, porque a gente começa a reconhecer nos outros o eu superior que antes a gente não conseguia ver. Mas só é possível enxergar o eu superior dos outros se eu primeiro já encontrei o eu superior em mim, senão vai ser só fake, né? Vai ser só falado, né? Intelectualizado, imaginado e não vivenciado, tá? Então, o conhecimento cósmico provém de algo muito mais lá no fundo de nós, transcende o pessoal, é atemporal e proporciona uma profunda percepção da vida permanente. Com essa consciência universal, a gente vai sentir paz, alegria, segurança, gratidão indescritíveis, tá? A consciência cósmica é o estado final da autoconsciência expandida. O trabalho começa interno. Eu vou desbravando a minha parte interna. Vocês que me seguem, vocês viram que a gente já estudou sobre os vários eus internos, né, as defesas, a gente tem várias coisas para ser, várias etapas aqui para serem desbravadas até que eu encontre a minha essência divina. Quando eu encontrar essa essência divina, a paz aqui já será possível. E neste lugar eu me alinho por sincronicidade ao melhor dos outros. É maravilhoso, gente. Esse estado é maravilhoso. É um estado maravilhoso, que de fato a gente precisa buscar, né? Mas isso tudo começa com o autoconhecimento, tá? Então, qual é o objetivo desse nosso bate-papo hoje aqui, dessa palestra, né? É primeiro a gente tomar ciência do poder e do potencial dos nossos pensamentos, da potência de cada pensamento que decidimos pensar e de cada atitude que decidimos tomar. Então, não se esqueçam daquilo que a gente falou lá atrás, do poder da bomba atômica, né? A gente não tem consciência da nossa capacidade de recriar padrões negativos repetitivos, a gente não sabe que a gente exerce esse poder pela consciência repetitiva, né? Ou agora, com um novo pensar mais abstrato, mais amplo, mais amoroso, eu agora busco um novo modo de pensar, né? E daí sim, esse poder de mexer com as forças do universo. Como dizem, né, nas línguas populares, o universo conspira com a gente. É nesse sentido, de fato, o universo conspira com a gente. Esse é o que o Patrick fala desse poder monumental que a gente tem de mexer, não é com a bomba atômica, é muito mais, a gente mexe com o universo, tá? O pensamento criará experiências e respostas a eles e também criará um novo campo de energia que, dependendo do pensamento ou da intenção, se fortalecerá e criará novas realidades gratificantes ou, infelizmente, que eu não fiz nada direito, eu não fiz a minha tarefa de trazer consciência e novos pensamentos, os meus padrões e as minhas experiências vão voltar a repetir, que nem um disco riscado, tá?
Quando vocês, aí essa é uma frase lá da apostila, quando vocês estiverem realmente conscientes dessa potência, ficarão mais responsáveis e mais capazes de criar. Neste exato momento, na mente pensante, escrevi errado, na mente pensante de vocês, existe o potencial de expressar a consciência de Deus de qualquer maneira que vocês quiserem. Está em nossas mãos, ok? Qualquer momento a gente pode expressar o nosso melhor. A gente pode ampliar a nossa consciência. Então, é isso.